Olá, muito bom dia a todos. Hoje, dia 23 de maio de 2017, começa mais um Bom Dia Mercado. Eu sou André Moraes, analista da Clear Corretora. O mercado hoje, ontem caiu aí cerca de 1,5%. Hoje, a expectativa é de uma abertura um pouco mais calma do que tínhamos ontem, né? Neste momento, o índice futuro cai 0,54%, porém, ele teve uma subida muito forte depois das 5, então, de certa forma, isso traria uma abertura para o mercado bem próxima do preço de fechamento do pregão de ontem, perfeito? O dólar mais uma vez em alta, só que hoje uma leve alta, 0,25%. Né? Bom, depois aí de 3 dias desde da queda forte de quinta-feira, os gráficos começam a tomar forma, pelo menos aí no intraday, né, nos gráficos de 60 minutos e 15 minutos, mas principalmente nos gráficos de 15 minutos, a gente começa a entender aí quais foram as empresas que, após a quinta-feira, mais estão sofrendo, que estão até se beneficiando aí por conta da alta do dólar, depois aí dessa crise política se agravando a partir de quarta-feira à noite, né? O que a gente percebe é que empresas que dependiam aí da recuperação de economia, do setor de consumo, do setor aí de administradoras de shopping, né? Continuam aí, perderam força, né, e continua a queda, muitos desses ativos já furando o fundo de quinta-feira. Eu até separei aqui alguns ativos para mostrar, pessoal, vamos dar uma olhada no gráfico, né? Alguns ativos que a gente falou com vocês aí nas últimas semanas, como por exemplo a HGTX, né, que estava muito bem, subindo, tinha soltado um bom balanço, e caminhando muito bem, né? Então essa aqui por enquanto nem reverteu tendência para baixa, só recuou nas médias. Ontem furou a mínima de quinta, acabou ganhando um pouco de força no final do dia. A BR Malls, né, que também era uma que estava muito bonita, testava o topo anterior dela aqui nessa região de 13,74, perdeu força. Ontem também rompeu o fundo de quinta-feira, se recuperou no final do dia. Aliás, uma coisa que aconteceu em muitos ativos, né? CESP 6, o setor de energia elétrica, também vinha em tendência de alta, perdeu força, também continua a cair, quer dizer, o setor de energia elétrica com CESP, ELPL e outros ativos também bem fraco, né? E o setor de construção civil, esse sofreu bastante. Um dos exemplos é Cyrela, que também vinha em tendência de alta, enfim, perdeu bastante força aí nos últimos dias. E parece ser, pelo menos nesses 3 dias que sucederam essa queda de quinta-feira, parece ser essa a tendência, né? Por outro lado, a gente tem quem se beneficiou deste momento, que foram as exportadoras, quem recebe em dólar, né? Então a gente tem como destaque, por exemplo, a Fibria, que abriu o pregão de quinta-feira já com uma forte alta, recuou um pouco na sexta, no final do dia ganhou força e ontem rompeu o topo anterior aqui, né? Você tem também Brasil Foods, que num primeiro momento veio para uma queda, perdeu força e ontem ganhou força novamente, né? Mesma coisa acontece com a Vale, que abriu, pegou embaixo na quinta, se recuperou e ontem também teve um dia positivo, apesar da queda do mercado, né? E acredito que quem vai ser aí determinante para a gente entender se vamos vir para mais queda nos gráficos diários de 60 ou se daqui a pouco a gente já tem um esboço de recuperação, são exatamente os bancos, né? BBAS, por ser estatal, é a que mais sofre, né? Então, quinta-feira abriu em baixa, se recuperou um pouco, está voltando para testar esse fundo aqui perto dos 25,15, e mesma coisa acontece com o BBDC, também se recuperou na quinta-feira e já volta aí para testar esse fundo. Então, o que esses bancos vão fazer, acredito que que vai ser determinante para a gente entender aí o futuro, os próximos dias e quais são as possibilidades, perfeito? Em relação às operações de swing trade, né, a gente continua tendo aquele risco adicional embutido nas operações, então para quem é mais conservador, eu acredito que o momento ainda é de ficar de fora, e você ficar de fora significa que você vai deixar de correr esses riscos adicionais por conta dos momentos, por conta de uma delação que pode sair, por conta de uma notícia que pode sair no meio do pregão, ou até pior, fora dele, né? Mas você também vai ficar de fora de uma possível oportunidade do mercado daqui a pouco entender de algo, entender como muito positivo algo que vai sair, de repente bombar, romper topo, enfim, né? Mas são decisões que têm que ser tomadas e não dá para ser tomada depois, né? Depois que a onça está morta, todo mundo vira caçador. A gente tem que tomar decisões imediatamente ou com antecipação para poder mitigar risco e aproveitar oportunidades, né? Então eu acho que para quem é mais conservador,
esse continua sendo um momento em que o risco é muito alto e vale a pena ficar de fora. E para quem entende que a oportunidade que existe nesse momento, né, de se tentar se posicionar, né, ou para quem já estava posicionado e saiu, ou para quem não saiu, ou para quem deseja se posicionar em operações de swing trade, essas oportunidades são mais importantes e mais relevantes do que os riscos que existem nesse momento. Eu entendo que, como na maioria dos gráficos, né, os períodos de diário 60 estão completamente conturbados, né, a gente precisa diminuir um pouco o tempo gráfico para encontrar entradas mais precisas que no intraday representam riscos menores. A gente não sabe de um dia para o outro, porque como aconteceu na quinta-feira, podem ocorrer outros gaps, né? Mas de certa forma é nesses gráficos que vão surgir as primeiras entradas, né? Então, para quem é um pouco menos conservador e já entende que é um momento de oportunidade, a dica é essa, ficar de olho aí na reversão dos gráficos de tempos menores, né? E como alternativa, né, eu separei dois gráficos para a gente dar uma olhada aqui. A primeira é exatamente do índice, né? Então o índice, ele nos 15 minutos, né, olha já a condição que ele tem aqui. E é também nos 60 minutos, né? A gente poderia até olhar esse índice aqui já nos 60 minutos, né? Então ele tem uma forte queda, né? Ele abriu com 10% de queda na sexta-feira. Bom, se não atualizar o gráfico aqui, ó, bom, tá aqui, né? Abriu com 10% de queda na sexta-feira, depois voltou a cair, deu circuit break de novo, caiu 15, se recuperou, veio aqui, bateu na média e está voltando a descer para testar esse fundo aqui que ficou, tá certo? Que é o 61 mil, né? Essa região de 61 mil pontos, né? Caso esse fundo seja rompido, né, é muito provável que ele venha cair um pouco mais para testar esse fundo anterior aqui. Mas se ele ganhar força a partir desse ponto, ele pode fazer o que a gente chama de reversão de tendência ou onda 3, né? Então talvez seja esse, né, o primeiro momento de se aproveitar novamente uma entrada no intraday ou alguma coisa desse tipo para que a gente consiga de novo se posicionar. Eu estou dando um exemplo no índice, né, mas para servir de exemplo para qualquer ativo, né? Então a gente percebe que existe aqui neste momento, né, nessa região aqui, uma consolidação, tá certo? Uma lateralização. Se romper isso aqui para baixo, né, não vai provavelmente aí ficar interessante para compra de quase nenhum papel, pelo contrário, né, a tendência vai se firmar aí como uma tendência de baixa, né, com um momento de indecisão. Em compensação, o rompimento desse ponto aqui de cima, né, 62.460, começa a dar novamente oportunidades de termos uma reversão nos 15 minutos, nos 60, e para quem é menos conservador e gosta e quer tomar risco nesse momento, surgem as primeiras oportunidades. Mesma coisa acontece com vários gráficos, né? Eu separei aí, por exemplo, Petro 4, né? Petro 4 ontem amanheceu o dia bem fraca, caiu na primeira metade do dia, depois se recuperou, no final do dia terminou bem, né? Você percebe a mesma coisa, né? Ela tem aí, está deixando fundos ascendentes já, né? Então, se por acaso, hoje provavelmente, né, tem muita coisa para acontecer até a abertura do mercado num dia de muita volatilidade, né? O índice já está caindo aqui perto de 1%, né? Mas se o mercado, ontem estava caindo 3% e o mercado deu uma recuperada no final do dia, né? Então, se isso acontecer, né, e a Petrobras conseguir romper essa região próxima aí a 13,50, ela também reverte tendência, né? Então, o que você pode tentar é exatamente entrar numa operação mais curta, de repente o mercado anda, você tem aí no day trade um retorno de 3%, 4% e, de certa forma, chegar à conclusão de que vale a pena correr o risco de levar isso aí para um tempo maior, né, para dormir no swing trade. Você sabe que o risco é de ter alguma coisa que vá, de certa forma, trazer outro gap de baixa para o mercado, né, o que não é improvável nesse momento. A gente, a cada meia hora surge um fato novo, né, alguém que vai ser preso, alguém que vai fazer delação, uma notícia nova. Mas quando você tem riscos elevados, né, as oportunidades também são muito elevadas, né? Então, especificamente para swing trade, é isso que a gente tem que ter em mente, né? É claro que para day trade é diferente, né? As operações day trade com essa grande volatilidade acabam fluindo muito bem, porque as variações são grandes. Você consegue, quando o mercado não te oferece, por conta aí de distâncias grandes entre topos e fundos, um bom stop, você coloca um stop baseado em gerenciamento de risco e consegue sair as operações. Mesma coisa, né, para quem pensa no longo prazo e foca em valor, né? Se você tem esse foco,
você tem que se preocupar com a qualidade da empresa. E quem acha que esse momento vai daqui a pouco virar pó e que a empresa vai continuar sendo a mesma, ganhando valor, também aí não tem por que não aumentar a posição e se tornar um acionista maior, mais relevante para a empresa nesse momento. Essa medição de risco, né, e de oportunidades que tem que ser feita nesse momento é muito mais para as operações de swing trade, perfeito? Bom, eu espero que a partir de agora os gráficos comecem a dar uns sinais mais consistentes e mais fáceis de serem entendidos e que a gente consiga aí daqui a pouco começar a enxergar as primeiras oportunidades. Amanhã o STF julga lá a liminar e acredito que a partir daí as coisas vão ficar menos arriscadas, né? Torço para que a partir dessa decisão as coisas começem a ficar menos arriscadas, mais fáceis de serem lidas e, portanto, as oportunidades com riscos adequados comecem a voltar, perfeito? Bom, agradeço muito a presença de todos e espero voltar aqui amanhã de manhã para mais um Bom Dia Mercado. Um abraço, gente, até lá. Tchau!